Bom, hoje a gente vai conhecer a história de Henrique Gaia. Um homem, sabe, que parece ter duas vidas bem diferentes. De um lado, ele é a voz do poder, aquela que comanda os eventos mais importantes do Estado. Mas, por outro lado, a história dele começa num lugar bem diferente, lá nas ruas movimentadas de uma feira em Belém. A gente vai entender agora como é que esses dois mundos se encontram. Olha só que contraste. De um lado, a gente vê a voz do governo, né? Aquela figura imponente que dita as regras, o ritmo do poder lá no Pará. E do outro, um menino vendendo fruta na feira para ajudar em casa. O que parece impossível, na verdade, é a mais pura verdade. A gente está falando da mesmíssima pessoa. A grande pergunta é, como é que essa jornada aconteceu? Para a gente desvendar essa história, vamos separar em 3 momentos, ok? Primeiro, vamos dar uma olhada nos bastidores do poder, para conhecer o arquiteto do protocolo. Depois, a gente volta lá no passado para ouvir a voz do Guamá, o garoto da feira. E aí, no final, a gente conecta tudo para entender como a história de vida dele acabou virando uma ferramenta política. Então vamos começar pelo presente. O mundo que o Henrique Gaia vive hoje é um ambiente de altíssima pressão, sabe? Onde cada detalhezinho conta e a imagem do Estado inteiro está em jogo. Oficialmente, o cargo dele é assessor de cerimonial. É um nome meio formal, né? Mas na prática, o que isso significa? Significa que ele é o guardião da imagem do governo. Pensa só, cada evento, cada discurso, cada aperto de mão, tudo passa por ele. É um trabalho assim de precisão cirúrgica, que a maioria das pessoas nem percebe, mas que é absolutamente essencial. E olha, o trabalho vai muito além de só organizar quem fala primeiro. Pensa na complexidade. Ele tem que gerenciar delegações internacionais, resolver aquelas crises de última hora com diplomatas, garantir que tudo, absolutamente tudo, saia perfeito. É ele a pessoa que está preparando o Pará para receber os holofotes do mundo, como vai ser com a COP30. E o palco dele não é um só não, são 144 municípios. Para ter uma ideia do que isso significa, é só imaginar ter que viajar sem parar para um território que é maior que muitos países por aí, indo da capital até comunidades super isoladas lá nos rios da Amazônia. É uma operação logística, assim, gigantesca. E claro que um ritmo desses, tão implacável, cobra um preço alto. O próprio Gaia já falou sobre essa exaustão extrema, tanto física quanto mental. Chegar ao ponto de desmaiar em cima do palco, durante o trabalho, isso mostra não só a dedicação, mas também o sacrifício pessoal que essa posição exige. Mas para a gente entender de verdade o homem por trás do cerimonialista, a gente precisa sair dos palácios e voltar para a rua, voltar para a feira, porque é lá que a voz dele, essa voz que hoje é tão conhecida, nasceu. A história dele começa exatamente aí, nas feiras do bairro do Guamá, lá em Belém. Ele mesmo se descreve como aquele menino feirante que teve a infância interrompida pela vontade de vencer. Quer dizer, desde muito, muito cedo, a realidade dele era uma só: trabalho duro para ajudar a família. E essa frase, que foi dita pelo próprio Henrique, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito, é uma imagem muito poderosa, né? A mesma voz que um dia gritava para vender fruta no carrinho é a voz que hoje dá posse para as maiores autoridades do Estado. É a jornada dele resumida em uma frase. E essa trajetória dele mostra os pulos que ele deu na vida. Aos 12 anos, estava lá na feira. Depois, já jovem adulto, ele transforma a voz em entretenimento. Vira DJ das Super Pop Festas. Para quem não conhece, são aquelas festas de aparelhagem gigantescas, uma cultura fortíssima no Pará. E de lá, mais um salto, dessa vez direto para o centro do poder. Cada um desses passos foi uma verdadeira escola. Só que essa subida, claro, não veio sem obstáculos. Muita gente duvidou, torceu o nariz. Como assim um DJ de aparelhagem, um cara da periferia, ocupando um cargo tão formal, tão importante? Ele teve que enfrentar de frente o preconceito de quem só conseguia ver o estereótipo. E no meio de toda essa pressão, de todo esse preconceito, ele se segurou em um pilar que sempre foi constante na vida dele: a fé. Pro Henrique, é essa crença que funciona como uma âncora, sabe? Dando a força que ele precisava para navegar por esses mundos tão diferentes. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo. E se esses dois mundos, o do feirante e o do mestre de cerimônias, não forem tão opostos assim? E se, na verdade, eles fizerem parte de uma única e mesma estratégia? O ponto de virada acontece exatamente aqui. Durante um evento lá no Guamá, o bairro onde ele cresceu, o governador faz um pedido bem diferente. Ele não queria só o apresentador, ele queria o morador. Ele pede para o Henrique contar a própria história de vida. E olha, esse foi um movimento totalmente calculado. Por trás daquele pedido existe uma estratégia que é muito poderosa e que a gente pode ver em 3 passos. Primeiro passo, gerar empatia.
A história dele conecta o governo com a luta do dia a dia das pessoas. Segundo, humanizar a instituição. O governo deixa de ser uma coisa distante, abstrata e ganha um rosto conhecido. E o passo 3, que é fundamental, construir confiança. A mensagem que fica é muito clara: um dos nossos conseguiu chegar lá. E foi assim que a história de vida do Henrique Gaia virou a principal ferramenta de trabalho dele. Ele não é mais só a voz que anuncia um evento. Ele se tornou a prova viva de uma promessa. A biografia dele virou a ponte perfeita entre a política e as pessoas. Então, no fim das contas, a história do Henrique Gaia deixa a gente com uma pergunta bem importante para refletir. Quando a nossa história pessoal vira uma ferramenta profissional, uma ferramenta política, onde é que termina a pessoa e onde começa a política? É uma linha bem fina, né? E a resposta talvez diga muito sobre como a política funciona hoje em dia.